A Prefeitura de Barretos terá que recalcular mais de 5 mil carnês de IPTU devido a um erro no sistema que gerou valores incorretos para imóveis com edícula. Segundo a Prefeitura, 5.328 carnês foram impressos com erro no cálculo do valor, o que significa 11% dos carnês. Na semana passada, 46 mil carnês deste ano começaram a ser entregues nas casas dos contribuintes quando começou a ser detectado o erro. Para falar mais sobre este assunto e outros assuntos relacionados ao IPTU, estamos recebendo aqui na bancada do Jornal do Meio-Dia de hoje, Ronaldo Luiz Câmara, ele que é secretário de Planejamento do município. Ronaldo, muito boa tarde e já vou direto. O que aconteceu com esse erro? Bom, boa tarde, Sandra. Boa tarde, pessoal de casa. Bom, Sandra, o que aconteceu é que a Prefeitura contratou uma empresa para fazer um trabalho de geoprocessamento. Esse trabalho consiste basicamente em serem retiradas fotos aéreas dos imóveis, né, uma atualização cadastral dos imóveis, e ser utilizado também para um planejamento da cidade. Ele é utilizado para ser feito análise na parte de educação, na parte de saúde, na parte da cultura, onde é um trabalho de geoprocessamento. Com esse trabalho são retiradas fotos aéreas da cidade como um todo, e nessas fotos aéreas a empresa que fez esse geoprocessamento encaminhou os dados para uma outra empresa contratada da Prefeitura e na hora de fazer a compilação dos dados acabou sendo calculado o valor dos imóveis que têm edícula de uma forma em duplicidade. Então a gente detectou isso através de reclamações de munícipes na Prefeitura. Começamos a investigar a fundo o porquê disso, né, dessas reclamações, e constatamos que uma das empresas envolvidas no processo acabou calculando em duplicidade 5.300 carnês de IPTU. Isso, feito a reanálise desses carnês, ele equivaleria a quanto de redução? Esses carnês, eles correspondem basicamente a 11% do total de carnês gerados pela Prefeitura, né? São 46 mil carnês que foram encaminhados, eles correspondem a 11%. Agora uma nova análise foi feita de todos esses carnês e o município deve estar recebendo uma carta informativa desse erro agora nos próximos dias e a postergação de data para pagamento, que no carnê anterior estava para o dia 7, ela foi postergada para o dia 25 de fevereiro. No caso, então, essas pessoas relacionadas aí, onde foi detectado o problema, elas serão comunicadas pela Prefeitura ou elas têm que procurar a Prefeitura? Não, elas vão ser comunicadas através de uma carta informativa, mas também podem procurar através do site da Prefeitura ou através do telefone, né? 3321-1100, os munícipes podem tirar todas as informações necessárias. Só rapidinho para o telespectador e o próprio contribuinte perceber esse caso, ele na verificação do carnê, ali na área construída, ele perceber que há uma diferença em relação ao carnê do ano passado e que não houve um aumento ou o que seja, aí ele tem que procurar. É importante ressaltar que não houve aumento do IPTU. O que houve foi uma correção inflacionária, de acordo com o IPCA, de 5,84%. Acontece que muito nesse geoprocessamento foi detectado muitas construções onde os moradores, os munícipes, não deram entrada no alvará de construção. Então, esse geoprocessamento, como ele tira fotos aéreas, essas construções são detectadas na foto. Mas se o município tiver alguma dúvida com relação a qual área está construída, o setor de rendas imobiliário está à disposição para mostrar a foto aérea, a foto frontal, que também existe, esse trabalho também foi feito, para tirar todas as dúvidas necessárias do município. Então, o setor de rendas imobiliárias está à disposição para receber qualquer tipo de dúvida a respeito. Então, no caso, o problema maior seria a questão das edículas. Todas as pessoas que fizeram uma construção na sua casa, ela tem que comunicar à Prefeitura. É importantíssimo isso, né? Até aproveito a oportunidade que todas as pessoas que forem dar início a uma nova construção tem que comunicar à Prefeitura, ela precisa de ter um alvará de construção, né? Isso é importantíssimo para ela estar com a situação dela regularizada, né? E evitar esse tipo de problema com a Prefeitura, quando for pagar o tributo, né? Chegou algumas reclamações chegaram até o nosso departamento de jornalismo e uma delas chamou a atenção de que um morador disse que teria construído um canil na casa dele. E esse canil, essa área construída desse canil também estaria sendo cobrado. Não, isso aí pode ocorrer, Sandra. Acontece que como é uma foto aérea e uma foto frontal que é feita no processo. Se o munícipe, às vezes pode ser detectado esse tipo de coisa, porque a foto, ela pega a área por cima, né? Uma foto por cima da residência. Não vai identificar, de repente, Talvez ela não identifique a separação entre o que é um canil e uma casa, uma construção.
O munícipe que tiver esse tipo de problema pode procurar o setor de rendas imobiliárias, que vai ser feita uma análise pontual do problema dele e esse tipo de problema vai ser sanado. Tá, e vocês esperam que esse problema seja sanado em quanto tempo? Assim, os novos carnês de IPTU vão vir com uma identificação, diferenciando do anterior, né? A gente acredita que nos próximos 15 dias as pessoas já devem estar recebendo os novos carnês e com a data já de pagamento à vista para o dia 25 de fevereiro. O primeiro pagamento, então, pagamento à vista, dia 25 de fevereiro, depois o parcelado com novas datas. As demais parcelas permanecem inalteradas. Dia 7, que é o dia de todo mês, né? Todo dia 7, as parcelas continuam inalteradas para quem optar em pagar parcelado. As pessoas que tiverem interesse, tiverem alguma dúvida quanto ao IPTU que está recebendo na sua casa, então ela tem que procurar o setor de rendas imobiliárias. Rendas imobiliárias na Prefeitura Municipal, na Rua 30, ou através do telefone 3321-1100, onde ela pode verificar se o nome dela consta na lista de carnês que foram com esse erro. Tá, caso não conste, mas ela tenha dúvida, ela também pode procurar. Sem dúvida, sem dúvida. Se a pessoa tiver algum tipo de dúvida com relação à área construída, que porventura ela fez uma obra e tem uma área construída, se tiver alguma dúvida nesse sentido, também o setor de rendas imobiliárias tem alguns monitores de computador, onde pode ser mostrado a área efetiva, a vista frontal da residência. Então, mais um alerta então ao contribuinte é que, caso ele tenha feito alguma obra, que esteja fazendo alguma obra, ele comunique ao município para não ter esse desgaste. Não, sem dúvida, sem dúvida. É importantíssimo que mesmo essas pessoas procurem, daí não as rendas imobiliárias, a Secretaria de Planejamento no Departamento de Engenharia para regularizar essa situação. Ronaldo, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Meio Dia, trazendo essas informações aí que essa semana aí acabou deixando os consumidores, os contribuintes aí apavorados. A Prefeitura pede desculpas pelo erro, né? Mas a Prefeitura vai buscar fazer um processo investigativo para ver onde houve esse erro com essas duas empresas e pede a sincera desculpa a todos os munícipes por esse problema causado. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Jornal do Meio Dia. Obrigado, Sandra. Obrigado a todos.